Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo. Vamos estar aqui conversando algo da parte de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Henrique, está comigo aqui Luiz Oliveira. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o homem e a sua adoração, né? Essa semana eu postei nas minhas redes sociais, estava falando um pouco sobre a demanda que temos vivido, né, no Rio de Janeiro, especificamente, onde eu estou inserido, focado nos homens, diante de uma sociedade de tanta violência que temos enfrentado. E no decorrer da semana, eu conversando com o Luizinho, nós chegamos num seguinte pensamento, né, que o homem, né, e a sua adoração, existe um conflito, que é uma das problemáticas a qual estamos enfrentando hoje, que não iniciou hoje. Vou deixar o Luizinho falar um pouco, né? Ele tem muito de Deus para agregar, para acrescentar no quesito de adoração. É um cara rico, né, de informações. Acredito que vai agregar na sua vida, você como um homem de Deus. E nós vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo um pouco, falando sobre essa demanda do homem. Luizinho, o que você pensa, né? Fique à vontade, o que você pensa em relação ao homem, no quesito adoração, que tem influenciado na sociedade de hoje, diante de tanta violência, tantas coisas negativas que nós temos enfrentado. Amém, pastor. Então, quando a gente conversou, a primeira coisa que eu penso, né? A gente vai falar tudo isso fundamentado nas escrituras. E o primeiro ponto é que o homem ele precisa conhecer o seu verdadeiro chamado. E qual é o seu verdadeiro chamado? Permanecer na presença de Deus. Isaías 43, 21 vai dizer que o Senhor criou um povo para proclamar a sua adoração. E olha que interessante que o texto já fala que o Senhor criou o homem para proclamar uma adoração que é dele, não vem do homem. É Deus que coloca em nós aquilo que ele deseja receber. E isso só pode acontecer, como diz João 4, 23, quando é encontrado em nós o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele adora ao Pai como em espírito e em verdade. E quando nós olhamos a palavra ali, espírito, você vê que é o espírito com E minúsculo. Então é o espírito que habita em nós, que se conecta com o espírito de Deus, que é a comunicação. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus fez as coisas de forma perfeita, tudo em seu tempo. E ele plantou dentro do homem um desejo, um anseio pela eternidade. O desencadear de tudo que está acontecendo nos dias de hoje é porque desde o Éden, desde o capítulo 1 de Gênesis, você percebe, quando Deus cria todas as coisas, a palavra vai dizer assim, no princípio criou Deus, céus e a terra, e um ponto final. Alguns teólogos vão dizer que é um período de tempo até que seja lançado o segundo capítulo, que na verdade é o segundo versículo, que diz, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. As pessoas quando olham para essa fala de sem forma e vazia, pensam que a terra ela era uma plena desordem, sabe? Era uma bagunça. Quando na verdade, o que o texto quer dizer que ainda não havia habitantes, não havia ainda um sacerdote para cuidar da terra. Uma certa vez, eu conversando com um grupo de amigos, e a gente estava dentro de um carro vindo de uma conferência, e o irmão pegou um copo e jogou fora pelo vidro do carro. E eu falei, esse é o sacerdote de hoje. Por quê? A gente parou no tempo, a gente começou a cuidar das coisas que só envolvem o nosso umbigo, a nossa vontade, e esquecemos do maior propósito. Deus nos deu essa terra para que nós pudéssemos governar sobre ela. O problema é que hoje nós perdemos essa mentalidade e achamos que vamos só governar quando a gente estiver na eternidade. Não, querido. A gente não vai precisar sair dessa terra, morrer, né, e viver na eternidade para ter essa condição que é governar. Nós nascemos para governar, a resgatar em nós essa essência, esse anseio pela eternidade. E a transformação dessa terra começa por onde? Pela nossa casa. Sim. E aí às vezes a gente pensa assim, você já deve ter ouvido várias vezes, homens, né? Aqui a gente vai falar sobre homens, e quero deixar bem claro aqui, queridos. Eu e o pastor Henrique também temos as mesmas dificuldades. Nós somos casados com mulheres, tá? Deixa isso aqui bem claro. Eles são casados com mulheres. E as nossas mulheres têm TPMs, as nossas mulheres têm os seus dias maus. E a gente tem essas dificuldades também. A gente briga, a gente tem dia que tem vontade de dormir no sofá, tem dia que a gente tem vontade de sair de casa e sumir. Mas sujeito às mesmas paixões. As mesmas paixões, as mesmas dificuldades. O que difere é isso aqui, ó. Todas as nossas atitudes são pautadas na Escritura Sagrada. Porque se não for isso aqui, querido, as pessoas têm mania de falar que isso aqui é o nosso manual. Não, querido, isso aqui não é apenas o manual, não. Isso aqui é a nossa vida.
Isso aqui é o nosso DNA. Porque nós não somos dessa terra, nós somos seres espirituais vivendo uma aventura terrena. Sim. Então, como já disse, Isaías 53, 21 diz: povo que formei para mim, para minha adoração. Então a adoração ela não começa no desejo do homem, ela não começa na vontade, ela não começa na mentalidade humana, ela começa em Deus. E como é que nós conseguimos acessar isso? Como diz João 4, 23, quando os nossos olhos permanecem fixos em Deus. Por quê? Hebreus vai dizer que Cristo é a expressão da glória do Pai, a expressão exata do ser, de quem Deus é. Então a gente tem essa consciência de um conceito sobre adoração. O que é adoração? É uma resposta de uma revelação relacional de quem Deus é. Então a resposta é o produto da adoração. A resposta é o produto do relacionamento com Deus. E o que cessou? Por que chegamos a esse nível hoje que a nossa sociedade está tão distorcida de violência, de tudo? Porque nós perdemos o feeling do relacionamento com Deus no Éden. E se você for observar as escrituras de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus, a todo momento, busca uma forma de selar isso, de voltar, trazer o homem de volta para esse relacionamento. Um dos estudos que nós temos da escola, a gente fala que o que acontece em Gênesis 3, quando o homem tem os seus olhos abertos para o pecado, tem continuidade em João 4, 23. Porque aqui, Deus chega no jardim, que ele faz? Deus procura pelo homem. E essa procura é incansável até João 4, 23 e continua até hoje. Ele procura os filhos, os verdadeiros adoradores. Porque a palavra vai dizer que o pai procura. Sim. Se é o pai que procura, o pai está procurando quem? Pelos filhos. E o Senhor só revela os seus maiores segredos aos filhos. Isso é tão real, né? Pegando o gancho do que você tem falado, que você acabou de falar, Deus, ele desde de Gênesis, ele já libera uma palavra de governo para o homem, né, de posicionamento, de tudo que ele precisava cuidar e tal, e caiu no erro. Isso. Houve essa falha, né? E aí, resumindo, né, você falou, cara, Deus, ele quer reatar esse processo, mas nós, homens, nós não conseguimos permanecer reatados. A gente sempre vai arrumar uma Eva ou permitir que uma serpente, né, se envolva no processo e a gente gerar essa desconexão. Então, chegamos ao seguinte pensamento de que o mundo está como ele está, justamente, né, por causa do relacionamento com Deus. Sim. É um relacionamento que o homem não consegue permanecer desde lá do Éden, né? E você trouxe algo muito profundo, né, a questão da procura, né? Deus, ele procurou o homem, né, que estava escondido no jardim e, como disse para aquela mulher ali, né, eu procuro os verdadeiros adoradores. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E eu imagino que um homem posicionado, né, diante daquilo que o Senhor liberou para nós, em situação de governo, de fazer aquilo que temos por responsabilidade, a gente conseguiria fazer um estrago em uma sociedade, né? A gente vê relatos de homens de Deus, tanto na palavra, como hoje em dia, de grandes homens aí que se posicionaram como governadores, como verdadeiros sacerdotes, né? Conseguiram fazer um estrago no mundo espiritual aí, no nome do Senhor Jesus, né? Então, mas tudo isso porque tiveram um relacionamento. Isso aí. Tiveram um relacionamento com Deus. A gente vai ver que, a Bíblia vai dizer que uma maldição, ela pode alcançar o quê? Gerações da nossa família. Então, a maior maldição que o homem pôde ser acometido é a da separação. Do desligamento. E nós percebemos no texto que quando o homem peca, é ele que se afasta de Deus. Deus continua o mesmo. Deus é imutável. Sim. Não há sombra de variações nele. Tiago vai dizer sobre isso. Então, qual é a verdade? É o homem, o processo é o homem, renunciar às suas vontades, tomar a decisão, se converter, e passar pelo processo de santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Não tem como. A gente tem essa cultura, parece meio religioso. Um pecador pode chegar diante de Deus? Pode, mas ele não vai conseguir permanecer. Porque o pecado é o pecado que afasta o homem de Deus. A gente precisa deixar isso bem claro, para que depois as pessoas... mas está dizendo que se eu tiver pecado eu não posso chegar a Deus. Poder chegar a Deus, qualquer um pode chegar. Mas a mesma coisa, dá um exemplo. Nós estamos aqui na casa do pastor Henrique, beleza. Qualquer um pode chegar aqui, mas só os íntimos vão permanecer na casa dele. Sim. Porque existem ambientes que é para os íntimos, sim, os mais chegados, como a gente fala nos dias de hoje. Então a gente percebe que essa maldição tem alcançado gerações e gerações. Alcançou o meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai. E se eu não me posicionar, vai me alcançar. Qual é a diferença de hoje? Nós precisamos de homens posicionados. Sim.
homens posicionados na presença. Uma certa vez eu ouvi um homem já de uns 40 e poucos anos dizer, conversando e falando que a esposa dele estava sob o espírito de Jezabel. Sem conhecimento a gente fala muita coisa e acaba atraindo coisas para dentro da nossa casa, porque aquilo que sai dos nossos lábios, os nossos lábios é uma fonte profética, tanto para o bem, tanto para o mal, tá, querido? Sim. Então a gente às vezes pronuncia coisas que depois o boleto chega. E nós estávamos ali, na época eu estava indo na igreja batista, e Deus sem querer, querendo, ele me usou. Eu falei assim, poxa, mas só existe Jezabel no ambiente se houver um Acabe. E aí ele falou, não, é isso. Por que nós chegamos nessa situação? Primeiro, pela desconexão que a gente obteve de ser intrínseco em Deus por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus. O que a palavra diz? O pecado fez com que nós nos afastássemos e fôssemos destituídos da glória de Deus. Sabe o que significa a palavra destituídos no hebraico? Nós perdemos as nossas vestes de santidade. E aí, o que acontece? Eu até brinco com isso na escola, que eu falo que foi a primeira empresa têxtil, né? Que fala, têxtil, não sei a pronúncia certa, de costura. A primeira empresa de costura que aconteceu está na Bíblia. Foi Adão pegando folhas de figueira e construindo roupas para si. Só que essa roupa, pega isso, que isso é muito espiritual e importante para a nossa vida. Essa roupa, ela era conhecida na Nova Aliança, sabe como? O véu que separava. O véu que cobria a intimidade que foi perdida no Éden. Sim. E Deus, a pronúncia certa, quando Deus pega o homem e a mulher, os retirou do jardim. Por que Deus retirou? Tu imagina um homem agora, com pleno conhecimento do bem e do mal, comendo da árvore da vida eterna. Ia ser um Hitler eterno. O homem ia ter a condição do que é bem, do que é bom, do que é ruim, do que é bom e do que é mal, para a eternidade. Você imagina um homem praticando mal eternamente. Para isso, Deus criou um lugar aonde o mal vai habitar eternamente. Vivendo o quê? Olhando para a glória que é derramada do seu trono, que é a chama de fogo, porque não existe fogo melhor e fogo pior do que o fogo que vem dos olhos de Deus. O fogo de Deus é bom quando nós estamos em santidade. Quando o fogo de Deus é ruim? Quando nós estamos fora da presença dele. Porque aí esse fogo nos mata. A gente fala muito sobre isso. O altar cura, mas o altar também mata. Eu fico às vezes pensando assim, poxa, cara, imagine se nós... Seria muito bom se nós estivéssemos vivendo a época do Antigo Testamento. Por quê? Se nós estivéssemos em pecado, vinha o fogo, nos fulminava e acabou. O problema de hoje, na graça que nós entendemos, nós tratamos a graça como uma graça barata e nós tratamos a graça como uma pílula do dia seguinte. Nós cometemos pecado e achamos que vamos pedir perdão e acabou, zerou a conta. Isso é hipergraça, isso não é verdade, querido. E nós precisamos fundamentar a nossa igreja nas doutrinas bíblicas. A doutrina bíblica é o quê? Santificação. Sim. Nós precisamos andar em santificação. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque as demandas do mundo, as prioridades que nós colocamos, né? Porque o nosso chamado primário é o quê? Permanecer na presença de Deus. Sim. E o Fábio Coelho fala muito sobre isso, né? Que as pessoas confundem o chamado com aquilo que é operacional, confundem o chamado com dom, confundem chamado com talento. Qual é o teu chamado? Eu sou levita, não vou aí. Qual é o meu chamado? Eu sou empresário, eu sou isso. Não, querido, o nosso chamado é para permanecer na presença de Deus, entender o coração, a mente, as afeições, a grandeza, a sua glória, o que ele pensa, o que ele ama, o que ele odeia. É isso que nós nascemos, fomos criados para isso, para permanecer. Por isso que Efésios 1,4 vai dizer, porquanto Deus nos escolheu nele. Antes disso tudo existir, então nós existimos dentro dele. Hoje Deus habita dentro de nós. E nós precisamos cumprir todo o propósito, entender tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Por quê? Então nós vamos andar contra aquilo que é o propósito de Deus. Sim. Nós não nascemos por acaso, querido. O grande desafio do homem sempre foi, né? A sociedade, ela está como ela está. E tu estava falando, eu fico imaginando se realmente, se Adão tivesse comido da árvore da vida eterna, sem comer. Olha como nós estamos vivendo os dias de hoje, né? Em termos de destruição, de violência e tantas outras coisas ruins. Imagina isso eternamente, né? Então, assim, Deus, ele é infindo em sabedoria. Deus, ele é sobrenatural. Então, tudo está no controle das mãos dele. Mas nós, como homens, né? Nós precisamos, homens, você talvez esteja assistindo, né, essa nossa gravação, esse nosso vídeo. Homens, que você possa reatar, né, o teu relacionamento com Deus, que você possa viver uma vida de intimidade com Deus, né?
O Luizinho acabou de falar e o livro do Fábio Coelho, ele fala muito sobre isso, né? O chamado é para quem está distante, né? Se você, talvez, você ainda não percebeu que você está tão distante, já está todo envolvido em folhas de figueira, assim como Adão, mas Deus está te chamando. Ei, Adão, aonde que você está, Adão? Deus está te chamando para um ambiente de se relacionar. Volta para o jardim, volta para um ambiente de intimidade com o Pai. Para que essa sociedade, talvez, olha só, eu estou falando de sociedade, né? Cidade, bairro, estado, mas talvez precise existir uma mudança dentro da sua casa, que é onde tudo começa, né? Não adianta eu querer alcançar o país, o mundo, se eu não consigo mudar a minha vida, não consigo mudar dentro da minha casa. Então, tudo começa, começa dentro da tua casa, começa na sua vida, dentro da sua casa, que você possa reatar esse relacionamento com Deus nesse tempo. Amém? Luizinho? Então, de suma importância entender que Deus não faz nada fora sem antes fazer dentro. Começa por esse princípio. A gente precisa entender algo que é de suma importância. O pastor acabou de falar agora. A gente precisa voltar para esse lugar, para a nossa origem. A nossa origem é Deus, a nossa origem não é o céu. Até o inferno foi céu por alguns dias, porque Cristo esteve lá. Quando você consegue estar conectado, o que a palavra diz? Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão num lugar chamado Jesus. Aqueles que estão em Jesus, todo o ambiente é mudado. Nós percebemos isso na vida de Davi. Davi chega diante de Saul e, ao tocar a sua harpa, ele trazia o ambiente de Deus, ele estava em Deus. O grande problema hoje dos homens da nossa sociedade é que os nossos homens deixaram de carregar o ambiente e se tornaram um camaleão. O que você quer dizer com isso, Luizinho? O camaleão, ele é adaptável aos ambientes. Verdade. Se ele entra num ambiente de prostituição, ele se torna um prostituto. Se ele entra num ambiente onde tem droga, ele se torna um drogado. Se ele entra num ambiente de mentira, ele se torna um mentiroso. Se ele entra num ambiente de adultério, ele se torna um adúltero. Mas quando você carrega o ambiente, você vai dentro desses lugares e você troca o ambiente daquele lugar. Porque você leva a presença. Isso. Então, homens de Deus, nós cremos que nós precisamos estabelecer o governo de Deus sobre nossas vidas e reatar a nossa intimidade, nosso relacionamento para governar. O que as nossas esposas esperam, querido? O que elas esperam é ter um homem de verdade, um homem bíblico, um homem cristocêntrico, que seja o apóstolo para dar fundamento para a tua família, que seja o mestre para ensinar a palavra, que seja o pastor para pastorear a sua família, que seja o evangelista para atrair sinais e maravilhas, e que sua família consiga trazer outras famílias para Cristo, entendendo isso? E um profeta, para apontar o caminho, ouvir a voz de Deus e falar, Deus está mandando fazer isso. O problema é que os homens se preocuparam em ser empresários, bons funcionários, e esqueceram a voz de Deus, que quando Deus coloca o homem no jardim, ele diz, zele, cultive, preste culto. O que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa na sua vida, faça tudo isso para a glória de Deus. Nós deixamos de fazer as coisas, e eu entendo uma coisa, uma vida de adoração, cara, é uma vida ordinária. É na simplicidade, é bebendo um copo d'água, é numa conversa, gravando um vídeo, é varrendo a tua casa, é lavando a tua louça, é lavando o banheiro, é trocando o pneu do teu carro. Tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Ah, mas por que minha mulher é assim? Porque ela não está vendo você conectado a Deus. Então, quando a minha esposa não me vê conectada a Deus, o que ela começa a ver? Ela começa a ver uma serpente, ela começa a dar ouvido para a serpente. Então, aí ela vai para conversas onde a serpente está. Aí um monte de mulher que se junta e a serpente começa a porque meu marido é assim, 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 assado. Então, quem tem que trocar o ambiente somos nós. Essa responsabilidade é nossa, de cultivar a nossa família em Deus, de zelar pela nossa família, zelar a nossa família, porque aquilo que você é lá no prédio da sua comunidade local é um resultado daquilo que você vive dentro de casa. Sim. O problema é que a gente se tornou artistas globais. Dentro de casa, a mulher não conhece, não consegue, não sabe quem é. Ela não te conhece, porque você é uma coisa na igreja, mas dentro de casa é outra. Aí a gente tem aquela história que os filhos pedem, pô, eu queria aquele pai que está na igreja. Porque você abandonou a presença. Você está atrás de uma árvore vestido com folhas de figueira. Você está se movendo na força do seu braço. E toda vez que nós nos movemos na força do nosso braço, dá PT. Entenda isso, dá PT, dá ruim. Então nós precisamos entender o seguinte, cara, quer ter um casamento abençoado? Faça o que Eclesiastes diz. Cara, entregue tudo na mão de Deus e viva com Ele. E é um desafio que eu quero te dizer.
Né, pastor? Porque Sim. você vai começar a fazer isso, a primeira coisa que vai fazer, a serpentezinha vai no ouvido da tua mulher e vai falar, pô, agora você quer virar um beato, agora você só quer falar de Deus. É desafiador. Insista. O segredo do evangelho é a insistência. Se há algo que a gente tinha que olhar para o inimigo e falar assim, cara, esse cara é sinistro, é que ele sabe que ele é derrotado, mas ele não desiste nunca. E nós desistimos de qualquer coisa. Nós desistimos do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa comunidade. Nós não somos mais fiéis. A verdade é essa. Nós precisamos ter fidelidade, primeiramente com Deus. Se você for fiel com Deus em tudo, você vai ver que todas as áreas da sua vida vai ser alcançada pela glória dele. Porque aquele que se aproxima de Deus, o maior anseio do coração do homem, tudo aquilo que o coração do homem deseja, está em Deus. Até o ateu, tá, cara, tudo aquilo que ele deseja, ele só vai encontrar em Deus. Só que você depois lê Eclesiastes 3:11, você vai entender o que eu estou falando. Deus fez tudo, perfeito, colocou o desejo pela eternidade dentro do coração do homem, mas o homem não consegue entender, porque o homem está afastado de Deus. Interessante, versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, que vai dizer: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, homens, né? Cara, o governo está nas nossas mãos, né? Lembrando que governo não é manipulação, não é monopólio, né? Mas Deus, ele entrega esse governo. E eu deixo, né, essa reflexão para você. Como você tem governado a sua mulher, como você tem governado a sua casa, como você tem governado a sua família, como você tem governado por onde você está passando o teu trabalho, estudos, como tem sido o seu governo. Não pense nas grandes coisas não, como o Luizinho falou, mas começa nas pequenas, nos simples detalhes. Você é um governador nessa geração homem, então se posicione. Amém? Que essa palavra possa ficar no teu coração, que você possa refletir. E quero aproveitar esse momento. Luizinho vai estar falando um pouco sobre a escola de adoração que teremos na nossa igreja durante 3 dias. E você é nosso convidado. Temos poucas vagas, mas ele vai falar um pouco sobre isso. Amém. Então, a gente está voltando com tudo, com vento e polpa, com pressão, com disposição, com a escola intensiva de adoração. Talvez pareça meio estranho falar escola de adoração. Cara, como é que você vai me ensinar a adorar? Através das escrituras, não sou eu, é o próprio Deus. Como lemos em Isaías 43:21, a adoração é dele, não é a minha, é algo pessoal. O pastor tem uma forma a adoração, ela envolve uma postura. O pastor tem uma postura pessoal, eu tenho uma postura pessoal, você tem uma postura pessoal. Então, nesses 3 dias, do dia 13 ao dia 15 de setembro, nós estaremos totalmente mergulhados, imersos numa escola onde nós vamos falar sobre devoção, adoração, contemplação, sala de oração e outras coisas que só você indo para você entender. Nós temos um desconto pelos 3 dias, você vai pagar apenas R$100, vai ter direito a café da manhã, almoço e janta nesses dias. E se você for com mais alguém, for casal, você nos procure que nós temos um desconto especial para ti, tá bom? Então vai ser um tempo muito precioso. Ah, Luizinho, quem vai estar lá? A pessoa de Jesus. Ele é o mais importante, porque quem tem que governar aquele lugar é ele. Porque o testemunho de Cristo é o espírito da revelação. E nós estamos lá para quê? Para dar uma resposta à manifestação desse Deus tão poderoso, tão grandioso. E vai ser um tempo incrível. Então não perca, corre lá, nos procura, a gente vai deixar aí o telefone de contato. Só temos 8 vagas, tá bom? E vai ser muito bom. Já preparando para a escola de janeiro, que vai ser no sítio e vai ser top também. Então Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. É isso, galera. Vamos deixar aí na descrição do vídeo. Você que quer participar, vem. Ah, pastor, eu tenho que ser músico, eu preciso... Não. Se você é adorador, você vem. E vai ser bênção que Deus vai falar no teu coração. E é isso, galera. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que essa palavra possa repercutir, que você possa ruminar sobre essa palavra, possa te incomodar a ponto de você mudar de postura diante daquilo que é o próprio Deus nesse tempo. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.